Boa tarde, amigos e amigas da Academia Paulista de Direito e comunidade do Brasil 247. Este é o 8º programa da série Direito e Democracia. Nós estamos querendo desvendar como é que o direito e a democracia se relacionam e estamos, sobretudo, procurando uma fundamentação para que o direito sempre ajude a democracia a cada vez mais se desenvolver. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante que diz respeito exatamente à construção democrática do direito. Será que o foco que, em geral, a grande mídia tem, que é o foco apenas no mainstream do direito, o foco apenas naquilo que são os juristas que mais aparecem e que tem um tom professoral, em que há uma gota de vaidade em cada uma das suas manifestações? Será que é isso que efetivamente é o direito? Será que a justiça se resume àquilo que os tribunais, os juízes, as juízas, promotores, procuradores, procuradoras fazem? Ou será que o povo, o verdadeiro povo, o povo periférico, o povo afrodescendente, o povo originário, todos os gêneros, as mulheres, será que esse povo contribui para a construção do direito? Essa é a nossa indagação e nós vamos falar um pouco sobre pluralismo jurídico, vamos falar sobre teoria crítica do direito e vamos falar da longa experiência de um projeto maravilhoso que é o Direito Achado na Rua. Eu chamo aqui agora para a nossa conversa o nosso querido professor José Geraldo de Souza Júnior, que foi reitor da Universidade de Brasília, a importante Universidade de Brasília. Ele foi diretor da Faculdade de Direito, é professor, pesquisador, e ele foi discípulo de uma das pessoas que a gente mais admira no direito, não é? Que foi Roberto Lira Filho. E, a partir disso, ele é o mentor do projeto Direito Achado na Rua, que desde 1987 tem publicado um livro em que se renova uma compilação de importantes iniciativas do povo para a mudança, para a transformação do direito, para que o direito se aproxime do povo e a gente tenha uma justiça verdadeira. Então eu dou as boas-vindas ao meu querido amigo, meu querido professor, José Geraldo. Olá, José Geraldo, bom dia. Bom dia, Alfredo Atier, desembargador Alfredo Atier, presidente Alfredo Atier da Academia de Ciências de São Paulo, né? Agora âncora desse programa, né? Então, a sua apresentação disse tudo e é importante que ela abra uma outra agenda para nós pensarmos uma questão séria, uma questão difícil, né? Que tanto mais mobiliza quanto, nesses termos em que colocou, há todo um acervo de experiências, de construção política. A professora Marilena Chauí costumava dizer, aliás, Alfredo, num texto em que ela dialoga com o professor Roberto Lira Filho, e o título do trabalho dela se chama Roberto Lira Filho ou da Dignidade Política do Direito. Em algum momento, ela, que é uma filósofa, mas que também tem texto no Direito Achado na Rua, num dos volumes, né? Ela diz assim que a nossa consciência de subjetividade construída no social é um salto que se faz da história para o real, por meio da política, quando a consciência se expande, quando ela se dá conta daquilo que é nosso modo de interagir uns com os outros, nós com o mundo, né? Construindo o mundo. Esse salto é feito pela política, que é transformadora, né? Porque a gente estabelece relações uns com os outros, enquanto produz e reproduz a nossa existência social. São referências objetivas, independem da nossa vontade muitas vezes, mas quando se estabelecem por várias injunções, elas se intrasubjetivam. Então, nós disputamos a compreensão do que se dá entre nós. A nossa consciência se forja nesse processo.
mas ela se manifesta politicamente, porque ela incide na realidade também, ela muda a realidade. Mas, ao fazê-lo, em geral, dizia a professora Marilena Chauí, ela se faz sob a forma do direito, porque é quando a gente representa na realidade aquilo que hoje os decoloniais chamam de posição de identidade, colonialidade do ser, de conhecimento, né? Colonialidade do saber, ou decolonialidade, ou, como diz o Nego Bispo, contra a colonialidade, né? Colonialidade do poder, né? Que eu acho que é isso que valoriza essa inter-relação que você estabeleceu na abertura, né? E que pode ser discutido sobre vários aspectos teóricos, mas também políticos, né? Porque quando a gente discute pluralismo jurídico, isso é uma questão teórica, né? Estabelecer uma hipótese de conhecimento, né? Mas é uma questão também política, porque se é um pluralismo do direito e o direito é a representação desse processo, então do que estamos falando quando falamos em direito, não é isso? Exatamente. Não, e isso é extremamente importante, José Geraldo, porque a gente está falando dos direitos, né? A gente está falando do modo como eles surgem, como eles são criados. Porque parece, pelo discurso predominante, né, o discurso que povoa, digamos assim, os espaços principais da mídia corporativa, dos espaços das universidades e assim por diante, parece que essas coisas são muito abstratas, são muito distantes de todos nós. Mas, na verdade, os direitos, eles nascem de nós, quer dizer, eles nascem do povo. É o povo que constrói o direito, é o povo que constrói os direitos e é o povo que faz justiça, não é? Então, eu acho que esse papel que você tem feito, que é extraordinário, quer dizer, você mantém esse percurso assim de uma forma tão séria, tão constantemente fazendo, inclusive, resenhas de textos, você traz as contribuições que chegam, você reflete sobre elas e assim por diante, eu acho que é bem importante. E eu queria que você contasse para a gente como é que é o direito achado na rua. O que é esse direito achado na rua, né? Eu me lembro sempre da velha poesia do Cassiano Ricardo, em que ele contrapõe justamente os lugares burocráticos, né, onde está lá o diário oficial, as pessoas estão na fila, esperando ser atendidas, em geral um pouco maltratadas, não é, dentro das repartições públicas, com a vida das ruas, né, com a perspectiva de mudança, de transformação, a alegria que se tem quando você está na rua, você ocupa a rua e se expande aquilo que você é, expande os seus desejos, né, e pode conversar com os outros e chegar a consensos, né, construir caminhos em comum. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse seu trabalho maravilhoso do direito achado na rua. Muito bom. E começando pela poesia, você trouxe o Cassiano Ricardo e o poema é Sala de Espera. Mas eu quero a rua, né? Porque ele falava da espera do ambiente burocrático, né? Onde você espera sentado, você espera passivamente. Ele queria se referir a uma espera ativa, aquela em que você vai para a rua. E eu quero a rua, porque a rua é o lugar do acontecimento, é a rua onde tem o comício, onde tem a procissão, onde tem a reivindicação social, onde cada um de nós é um pouco mais também do outro, né? Porque é ali que a gente se confronta, se interrelaciona. Tanto que ele não está aludindo, evidentemente, a Cassiano Ricardo, mas quando Marshall Berman escreve Tudo que é sólido desmancha no ar, ele estuda como um analista da cultura, né, um recenseador da literatura, né, a rua, no eixo dos romances com os quais trabalha. E, em certo momento, aliás, é nele que eu identifiquei aquilo que está no título do livro dele, né, Tudo que é sólido desmancha no ar, que é a abertura do Manifesto Comunista, né, quando Marx diz que
um fantasma percorre a Europa, né? Tudo que é sagrado se dessacraliza, tudo que é sólido desmancha no ar, né? E o Bergman recupera, a partir do Marx, a referência de Marx, que é de novo a literatura e a poesia, é Shakespeare na Tempestade, é o discurso de Próspero, né? Ao aludir à tempestade e à ruína das estruturas, das torres, os fantasmas que se apresentam, né? E como tudo desvanece no ar, né? Bem, no Bergman, nesse livro, ele vai dizer exatamente, Atier, que a rua é esse lugar dos encontros e desencontros, onde, no seu cotidiano, ao se confrontarem, ao discutirem suas questões, as suas expectativas, nesses encontros e desencontros, diz ele, a multidão transeunte se transforma em povo. Então, isso é que é a metáfora da rua, que está no Cassiano. Mas o Roberto Lira Filho, para designar o campo de estudo do direito dele, tirou a metáfora para designar o campo de um outro poeta inesperado, que é Marx. Marx, como todo mundo na juventude, faz poesia, né? Todo mundo faz poesia. Você deve ter as suas guardadas aí, claro, né? Eu até também escrevi algumas, mas desisti quando, no colegial, mandei um bilhete amoroso para uma colega, que era um soneto. Naquele tempo a gente fazia soneto, né? E eu sei que eu terminava dizendo assim: a paixão me sufoca, quero amá-la. E a danadinha me respondeu numa glosa: que mala, que mala. Parei de fazer poesia. Marx também parou porque a vida cotidiana não é muito poética, embora o Papa Francisco tenha reivindicado a recuperação da poesia se dirigindo aos juízes. Vocês precisam ser poetas, ele dizia. Bem, mas o Roberto Lira Filho, que era um grande tradutor de poesia, era o hobby dele traduzir poesia, né? Até iniciou, tem uma série que chamava O Cancioneiro dos Sete Mares. Era um projeto dele de traduzir grandes poemas de grandes escritores, mas por ângulos inesperados ou desconhecidos, nos 7 idiomas que ele dominava. Então, curiosamente, ele começou com o 8º idioma que ele não dominava, que era o húngaro, porque, apresentando o projeto para um querido amigo dele, que você deve ter conhecido, Paulo Ronay, né? O Ronay disse que era um grande tradutor também, né? Mas, Roberto, estamos no centenário de Endre Ody, o maior poeta húngaro. Por que ele não começa com ele? Ele disse: porque eu não falo húngaro? Aí o Ronay diz: mas eu sou húngaro, eu traduzirei para você literalmente e você reconstruirá com o auxílio das outras traduções francesas, inglesas, italianas, né? E o projeto começou com este poema, esse livro, a canção do Jacobino Magyar, né, são as traduções dos poemas de Endre Ody. Pois bem, o Lira, leitor de Marx, ele traduziu um poema do Marx, jovem Marx, né, que dizia assim: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. É o idealismo alemão, né? Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, o Lira diz: eu quero aplicar ao meu campo, o direito, né, essa perspectiva de virada epistemológica, do idealismo para a dialética que se coloca sob seus próprios pés, não é isso? Que sai da cabeça jupiteriana para o chão, não é? Onde a gente transforma o mundo. Que, aliás, era o que dizia Marx, né? Os filósofos até aqui interpretaram: o que precisa é transformar, não é?
precisa pisar no chão da praça, ali como dizia Paulo Freire, né? Esperançar, não só ter esperança, né? Esperançar, né? Então, o Lira, ao fazer essa inversão, né, ele sinalizou uma outra perspectiva para o direito. Né? O direito nem é abstração, nem é felibata, metafísica, abstrata, que cabe tudo que o poder tronante insere ali como realidade manifestada, né? Mas também não é o fetiche da seletividade da conduta por meio de normas que traduzem um ponto de vista sobre o real num determinado momento histórico e que se realiza por uma escolha de conduta, por uma definição de valor, né? Que se manifesta, por exemplo, no fenômeno normativo, né? Seja ele tradicional, os costumes, seja ele legislativo, a regra da lei, seja ele a jurisprudência na forma de uma particularização da norma por meio de um agente do Estado que é o juiz, né? Então, eles o direito é esse enlace que se dá no meio da rua. A rua é a metáfora do espaço social, onde mora o acontecimento, diria o Cassiano Ricardo. Né? Ali onde, nos nossos encontros e nossos desencontros, nós vamos construindo as sociabilidades e retirando desse processo horizontes, né, de negociação, Habermas diria assim, uma ação comunicativa, né, um consenso, né, problemático, né, porque aí depois, quando a gente vai dividir o trabalho social e o resultado do trabalho social, essa coisa fica mais complicada, né? E aí o debate sobre o horizonte da equidade na produção da riqueza, na distribuição da riqueza, na realização do poder e na distribuição do poder se estabelecem, né? Zé Geraldo, isso é extremamente importante. Quer dizer, nós estamos numa era difícil, né, da humanidade, porque é uma era em que as desigualdades se tornaram extremamente graves, né? Então, o Brasil, nós estamos, lamentavelmente, entre aspas, né, acostumados a essa desigualdade que gera inúmeras injustiças. A injustiça faz parte do nosso cotidiano, em todos os lugares, na casa, na rua, nos transportes, no trabalho, na própria política, né? Aquilo que a gente chama de política, talvez de uma maneira bastante assim, ampla, porque no fundo a política é a democracia, a política é o momento em que as pessoas efetivamente participam, a política é efetivamente o momento em que as pessoas controlam, não é? Elas assumem, né? Elas se empoderam, como diria o Paulo Freire, elas ocupam os espaços de verdade, né? Ocupam os espaços e o tempo. Mas a gente chama a nossa política, que é uma política muito de dominação, muito de exclusão, como política impropriamente. Agora, o direito tem um papel aí, isso é muito interessante, quer dizer, o direito tem um papel, talvez que a gente possa dizer que ele seja um papel civilizacional, quer dizer, ele traz valores que fazem parte da sua história e que decorrem desse embate, né? Eu acho que é importante a gente lembrar isso, não são os juristas, não são os legisladores, os grandes dominadores sociais, esses líderes, digamos assim, da opressão, que fazem o direito e a justiça, né? A justiça é o resultado, assim como o próprio direito, a própria lei, é o resultado de embates que ocorrem no interior da sociedade, né? O Maquiavel, lá no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele diz que a lei é o resultado do embate entre os pobres e os ricos, não é? Aristóteles também dizia isso, é impressionante, essas coisas todas são esquecidas. Há um conflito importante dentro da sociedade, há um conflito sobre projetos, né? Os pobres querem democracia
portanto, o poder do povo, um poder amplo, né? Eles são até bastante assim gentis, porque eles ampliam o espaço do povo para todo mundo. E os ricos querem a oligarquia, o que significa o poder de poucos, né? O poder deles mesmos, né? Então esse é um embate importante. E quando a gente fala de um direito próximo, um direito que é construído pelo povo, a gente está justamente tomando um partido nessa grande disputa, né? Nesse conflito, digamos assim, universal, né? Você citou o Manifesto Comunista, e ali o Marx abre exatamente com essa ideia, né, de que há sempre um conflito entre os que querem dominar e os que querem ampliar a vida no sentido de realizar os seus desejos, ampliar a ideia de poder, né? Entre a força e o poder, talvez Hannah Arendt dissesse, né? Mas fala um pouquinho, Zé Geraldo, sobre os resultados desse trabalho, mas um trabalho maravilhoso que é o direito achado na rua. Quer dizer, o que todas as pessoas que estão trabalhando com você encontraram nessa perspectiva inovadora, né, de virar as coisas de cabeça para baixo, né, colocar as coisas de ponta cabeça. No fundo, é aqui onde nós estamos pisando, no nosso chão, no momento que a gente está conversando, a gente tem que esbarrar, uma pessoa tem que esbarrar na outra, na rua. E assim são também a metáfora dos encontros e desencontros da vida, né? O que vocês encontraram e como é que isso pode, digamos assim, trazer perspectiva para a gente mudar essa realidade difícil que a gente vive? Nossa, você fez uma abertura temática aí brilhante que suscita inúmeras possibilidades. E é quase como que um programa de filosofia política e sociologia política, né? Eu queria ir direto à questão que você coloca, mas você suscitou algumas questões que eu acho assim que vale a pena a gente pontuar para tentar situar o núcleo da nossa discussão, né? Primeiro é esse acordo entre o que representa o direito nesse processo da realização da política e o que a gente está chamando de política, né? E você falou como um mediador daquilo que é a construção da experiência democrática, né? Que a gente constrói a civilização. É verdade, né? Então, a política é isso, não é esse varejo problematizante de tensões, né? Que o caminho assim no raso do mesquinho, né? A política você mencionou Aristóteles, é o título que ele dá ao livro dele, mas ele dá esse título ao livro dele exatamente porque ele está pensando a política como uma experiência de humanização, é mais do que uma construção de um processo de reciprocidade. É uma condição para nós nos tornarmos humanos, né? A democracia é a pedagogia da humanização, né? Porque ela abre a perspectiva da emergência da nossa possibilidade de alcançarmos tudo o que em nós é um horizonte absolutamente aberto. Por isso que a filosofia diz que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né? Aliás, é Hegel que diz, né? Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. A condição biológica não nos define. A humanização é uma experiência política, é um processo que se realiza na história, né? Daí que, hegelianamente, Simone de Beauvoir vai dizer: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Voltando a Aristóteles, na política, né? Ele dizia isso, que a experiência na polis é que criava o humano. E ele dizia assim, que o homem, ele não dizia um animal racional. Ele sabia que a racionalidade é compartilhada por todos os seres vivos, né? Uma raiz tem racionalidade, ela é rizomática, ela cria uma floresta, né?
Um cão, a gente diz, só falta falar, né? Alguns deles, eu tinha um beagle, era ele que dizia o que acontecia na minha casa. Nós éramos uma espécie de subalternos da condição dele na casa, né? É claro que a nossa racionalidade é reflexiva, nós nos problematizamos, nós colocamos a questão da humanidade e o cão não coloca reflexivamente a questão da caninidade, né? Mas a racionalidade está em todos nós. Aristóteles sabia disso. E por isso ele dizia que o homem não se define porque é racional, ele se define porque ele é político. Ele dizia, é o zoom politikon, né? E a sua dimensão de afirmação reflexiva no real é a sua experiência na polis. Quem tem experiência na polis se humaniza, por isso que o homem é um animal político. Aí ele dizia assim, o escravo que não tem referência reflexiva na polis é uma ferramenta. É uma ferramenta que fala, mas é uma ferramenta. Depois, em Roma, Cícero vai repetir, utensílio vocalis. Né? E nós, até hoje, vamos dizer assim, transformamos a nossa convivência com o outro utilitariamente. Olha o grito do Krenak, a vida não é útil. A vida é condição de pertença, né? É se inscrever na experiência das humanidades. Né? Então, nós, pela referência da nossa condição de origem, que foi a condição colonial, nós vivemos essa experiência da exclusão do humano no nosso processo de participação na sociedade. O alienígena que chegou aqui e que encontrou no indígena um outro modo de se relacionar com a natureza, com o cosmos, com entre si, com seus parentes, né? Não podia dispor da sua leitura de cooperação, porque eram visões de mundo diferentes. Um queria se apropriar do mundo, o outro queria bem viver no mundo. Né? Então, o alienígena desumanizou o indígena. Desumanizou. Retirou a condição de reconhecimento, negou a humanidade aos outros. Na relação tanto real, o contato, quanto na interpretação desse contato, a semântica. É o selvagem, a fera, é o silvícola. Nós carregamos essa categoria para o direito. Até 1988, o indígena era visto como silvícola, um subproduto da condição urbana, um subproduto da condição ecológica. E isso esteve no processo da colonização. Você sabe que foi preciso um seminário que durou 2 anos em Valladolid, no século XVI, para se discutir em ambiente acadêmico, inclusive, com o empreendimento da conquista suspenso, enquanto essa questão não se decidisse se o indígena era gente ou não. E dali, depois dos embates, sobretudo entre Ginés de Sepúlveda, o grande teólogo, o grande jurista, e Bartolomé de las Casas, o bispo de Chiapas, no então reino azteca, né? Já com a presença do espanhol conquistador, né? Se embateram sobre essa perspectiva, Ginés dizendo que era selvagem, monstro, nem alma tinha. E de las Casas, ao contrário, dizendo que não, ele é senhor das suas próprias referências do social, né? O que levou o Papa da época, Paulo III, numa bula conhecida, a Sublimes Deus, de 1537, a decidir a questão, a vexata quaestio, não é isso? Roma locuta vexata quaestio, né? Dizer que o índio é nosso irmão, gente como nós, tem alma, claro, desde que se cristianize, né? E podem receber os sacramentos, portanto, e dispor de seus bens.
Entendeu por que o Papa Francisco vivia falando que era preciso realmar a economia, realmar a humanidade na linha de recuperar o protagonismo dos descartados, os imigrantes, os indígenas, né? As mulheres, realmar, né? Recuperar a dignidade do humano numa referência, né, que, para ele, no Papa Francisco, inclusive, na Fratelli Tutti, é um esvaziamento dessa dignidade, porque o capitalismo faz isso, o capitalismo mata eles. E como é que se realma o humano? Ele disse, numa teologia de outorga de saber, de poder e de direitos, né? A teologia, ele dizia, dos 3 T's. Tem que ter terra, tem que ter teto, tem que ter trabalho, né? E tem que ter salário universal, né? Então, veja, a leitura do jurídico enquadrava o sujeito no lugar do domínio, que era a hierarquia do sistema de dominação, né? Mas essa afirmação não é um destino, é uma disputa, é uma afirmação de poder, que leva em conta o fato de que, ao tomar consciência de si e realizá-la na política para si, a sublevação, a insurgência, a subversão, né, a emancipação, acaba colocando a condição da liberdade como uma luta pela qual você politicamente se emancipa. Por isso, a luta dos sujeitos sociais, dos movimentos sociais, dos operadores das grandes transformações, né? Lembra do livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados? Não estamos falando mais do indígena apenas, mas de todos aqueles que, nesse processo de domínio, né, foram retirados da sua condição de dignidade, que é o exercício pleno da sua humanidade e, portanto, da sua consciência de direitos, né? Você lembrou Hannah Arendt, né? Há um momento em que a gente grita, porque é aquele espasmo vital, que é o instante em que a gente assume a consciência de que tem direitos, de que é capaz de se humanizar, né? Não é à toa que hoje os movimentos trabalham o grito dos excluídos, né? Isso quer dizer, é um primeiro momento de exacerbação, é um grito, é um espasmo, é uma revolta, né? Camus dizia, o homem revoltado, ele o é porque ele assume a consciência de que no núcleo de toda a violência, de toda a opressão, existe uma percepção de que se realiza uma grande injustiça. Tá? A revolta é legítima como condição de emancipação. O direito a estar na rua é isso, ver que o direito não está na representação ideologizada, redutora, sintetizada numa mediação entre caçadores e senhores, entre senhores e escravos, entre homem e mulher, entre ocidentais e orientais, entre católicos e não católicos. É uma discussão que envolve a legitimidade, né, do lugar emancipatório de sujeitos que se colocam na dinâmica do social. Daqui a pouco a gente precisa fazer um corte para tentar colocar um pouco mais no chão da nossa discussão este tema, né? Então, a gente pode sair lá da antiguidade para a Idade Média, chegar no moderno, né? E perceber a dinâmica desses processos para compreender algumas enunciações. Por exemplo, essas palavras que a gente usa, Estado, democracia, direito, Constituição, lei, né? Penotilho dizia que são palavras viajantes. Você lembrou Maquiavel. Maquiavel, sobretudo na segunda década, né? As pessoas só leem o Príncipe, mas na segunda década não leem nem a Mandrágora. Sobretudo na segunda década, ele vai nos dizer algo que foi ele que trouxe para a nossa representação
A palavra Estado, por exemplo, é dele, né? Como Estado de referência de nucleação do político. Havia antes a condição de natureza, de sociedade, que os teóricos chamavam de estado de natureza, estado de sociedade. Mas Estado, núcleo político da condição de articulação de poder social, é Maquiavel que o faz, percebendo aquele movimento do fragmentado do feudal, que pulverizava a multiplicidade de poderes e de jurisdição num sistema totalmente dividido, né? Para se movimentar em direção a uma centralidade que depois, no século XIX, no século XIX, vai se expressar sob a forma Estado. Antes do século XIX, não existia Estado como dimensão da política. Sobretudo na Itália, onde o Estado Nacional só se formou na segunda metade do século XIX, ou na Alemanha, onde o Estado Nacional só se formou na segunda metade do século XIX. Antes disso, não havia essa estrutura de poder, que, com Maquiavel, ele divisou que isso seria uma outra categoria da política, que ele chamou de Estado, né? E uma outra categoria que ele chamou de direito, que é direito do Estado, é direito do poder do titular do Estado. E aí cunhou aquela locução que alguns cínicos da política utilizam hoje. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Isso é Maquiavel. Depois Getúlio Vargas aqui popularizou entre nós isso, né? Numa cultura ainda quase feudal entre nós, né? Que Victor Nunes chamou de cultura do favor, não é isso? Victor Nunes Leal, né? Veja lá, coronelismo, inchado e voto, né? Só o povo pode construir a cultura do direito. Então, isso é o direito deixado na rua. É o direito que emana do povo, que emerge na polis, que é aquele que constrói a regulação sob a perspectiva de que, ao reivindicar, né, a superação das suas carências, eticamente, isso toma a forma da justiça que se expressa como direito, né? Eu não tenho casa, então eu quero morar. Então, isso se transforma na reivindicação de um direito de morar. Depois, sabemos como isso vem para as leis, para a Constituição, como direito de moradia. Vem para os juízes, que quando houver tensão entre a propriedade e a moradia, né, prevalece a subordinação da propriedade pela moradia, função social da propriedade, né? Isso não é vontade do que detém, é rendição do que detém egoisticamente, pelo que reivindica universalização equitativamente, né? Lembra, a gente critica muito Marx, a gente não, nem eu nem você, alguns marxistas criticam Marx, dizendo assim, não, ele coloca a dimensão negadora do direito. Ele diz que o direito é um subproduto da representação ideológica do mundo, né? E quando a gente lê Marx, se a gente colocar burguês ao lado de direito, tudo fica claro, né? Porque quando ele diz que vai desaparecer o direito, é esse epifenômeno do regulatório no burguês, que é o capitalista, e exercita o seu domínio sob a forma normativa, que forma o direito burguês. Isso vai desaparecer com o exaurimento da condição burguesa, que é a condição capitalista, né? Mas quando ele, por exemplo, propõe o programa de Gotha para a social-democracia, que seria a política dos trabalhadores, do proletariado, ele vai dizer que os trabalhadores não pedem privilégios, eles pedem o fim de todo domínio de classe e direitos iguais para todos. Que direitos são esses iguais para todos
que não deve ser o direito que vai desaparecer. Ele diz assim, é o direito da equidade, quando todos tenham superado as divisões decorrentes da luta de classes, né? Do domínio, da subordinação, da hierarquização, da desumanização, da alienação, né? Então, o Marx diz isso, mas ele diz que isso se faz sob etapas. Lá no futuro é a condição emancipatória comunista. No presente, o que a gente tem é que arrancar da lei burguesa o direito que a gente já divisa enquanto horizonte da nossa luta por emancipação. Não é por acaso, Atier, que o Capital termina com Marx dizendo que, naquele momento muito revolucionário, era lutar pela jornada de 8 horas. O crime deles, o nosso direito. Porque foi a luta emancipatória que implicou, inclusive, a execução criminal de militantes que, em greve, reivindicavam a jornada de 8 horas, né? Que permitiu que a gente pudesse criar as bases de um direito do trabalho, direito do trabalhador, arrancado das leis burguesas, né? E que pese hoje, de novo, essa ganância querer impor contra o trabalhador uma reforma trabalhista que não é direito, é lei burguesa, né? E uma jornada de 6,1, que não é justiça social, é redução à condição pretérita de escravização, de cadeia de montagem, hoje não mais sob a forma chapliniana dos tempos modernos, mas dos tempos pós-modernos, plataformizada, alienadora do humano. Então, o direito achado na rua é uma consciência epistemológica que o jurídico não é a legislação. O jurídico é a emergência do justo extraída das condições legítimas da emancipação. Aí a gente pode fazer os saltos. Eu não vim para negar a lei, eu vim para realizá-la, não é isso? O sábado é que foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Tem que fazer Novo Testamento. O velho já não serve. E não é por acaso que Marx, o ateu, vai tirar deste mesmo samaritano, ele não era samaritano, era nazareno, mas vai tirar desse nazareno a expressão de que a justiça não pode ser o dar a cada um o que é seu, o sum cuique tribuere, né? A justiça que dá a cada um o que é seu, dá, como você disse, numa sociedade desigual, ao pobre a pobreza e ao rico a riqueza, não é isso? Dá às 3.000 famílias brasileiras os 15 trilhões de reais que ela não quer submeter ao IOF nem à taxação dos super ricos, não é isso? Aí o Marx diz do Capital, a justiça é ter de cada um conforme o seu trabalho e de cada um conforme a sua necessidade, né? Isso está em Lucas, não é isso? Quando ele propõe, com a assessoria de Paulo, né? Ou Paulo, com o ditado de Lucas, os atos, né? E lá diz claramente, então os cristãos vinham aos apóstolos trazendo o produto do seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Olha o salto, olha o salto. A gente saltou do antigo para o moderno, agora a gente salta do moderno para o atual. E nesse atual, o direito achado na rua diz assim, é este sujeito que constrói a realidade. É esse sujeito que, nas suas lutas, transforma a Constituição. É esse sujeito que, no seu processo político, constrói a emancipação. Então, o que o direito achado na rua quer, no contemporâneo? Recuperar esse percurso e atualizar os seus parâmetros de compreensão. O que é o espaço, a rua? A rua é uma metáfora. Você mencionou o pessoal que trabalha nas nossas pesquisas, na pós-graduação, nos grupos de extensão, né?
Eles falam direito achado na rua, no cárcere, no manicômio, na aldeia, nas águas, nas florestas, na encruzilhada, na noite. Esses dias, um pós-graduando escreveu uma tese, o direito achado na noite. A noite não a noite climática, a noite hemisférica, a noite como lugar de produção de cultura, um lugar econômico que abre arena para disputar a cidade, os especuladores querendo áreas tranquilas para vender imóveis, os artistas querendo áreas de festa para celebrar, para bem viver. Então, a noite é um lugar de disputa e de narrativa da política e do direito. Essa espacialidade que faz com que, por exemplo, Milton Santos tenha chamado, né, o espaço como espaço de cidadania. Não é um espaço topográfico no sentido arquitetônico ou no sentido geográfico. É um espaço de política, né? Então, o que é o espaço? O que são as sociabilidades, né? Por exemplo, o espaço é o espaço definido pelas posturas do direito civil, que define propriedade, cerca, limites, ou é o estado do simbólico? O debate aí dos indígenas com os agronegociantes. Marco legal ou marco ancestral? Você viu a decisão do ministro Fachin? São dois direitos. Um é pós-cabralino, o outro é pré-cabralino. Um é pós-colombiano, o outro é pré-colombiano. São junções de existência, condições de uso social da existência, modos de produção da vida, que obedecem a referências distintas. Um não subordina o outro, eles têm que encontrar um lugar de cooperação. Em geral, eles têm lugar de competição, né? Um querendo subordinar o outro. Mas, epistemologicamente, eles têm pontos de interlocução, de interseção, né? Pontos desiguais, que é o que está na lógica do pluralismo jurídico. O Fachin, no voto, disse que a gente tem que sair do funcional, instrumental, legal, para estudar esse problema no diálogo com o antropológico, o sociológico. E, no limite, com o teológico, para entender como é que essas duas dimensões se integram, como é que se dá o trânsito entre, diz ele, juridicidades. Né? Então, o direito achado na rua está consciente disso, é preciso trabalhar concretamente os espaços. A metáfora da rua requer que a gente trabalhe, por exemplo, como você falou lá atrás, o projeto de sociedade, a sociedade como um espaço das trocas, mas também dos sujeitos. Por que o sujeito é o sujeito branco, é o sujeito homem, é o sujeito católico, é o sujeito ocidental, né? É o sujeito capitalista? Né? Isso é uma afirmação de potestade, de domínio, de subordinação. Os sujeitos são os que se emancipam, os que carregam projetos de sociedade. Né? Olha o MST aí. Né? O MST agora quer fazer assembleia global, dialogar no globo as trocas civilizatórias, não só na marcha, ou na mística, ou nas ocupações. Mas, ao fazê-lo, ele não está dizendo que vai revolucionar o mundo, ele está dizendo que vai transformar o mundo. Ele não está pedindo uma desorganização, ele está pedindo uma reforma agrária, gente, reforma agrária, né? Mas também um outro projeto de sociedade, né? E construindo outras categorias. Soberania alimentar, alimentação como direito humano, uma agricultura saudável, familiar e não expropriativa, que respeite a natureza e não a devaste, né? Então, as teses vão se colocando. A propriedade tem que ter função social, a política tem que compreender o equitativo do acesso. Produzir alimento é garantir direito do povo, não é envenená-lo. A Thier li ontem que até o nosso sêmen já está
contaminado por resíduos plásticos, não só os oceanos. Quer dizer, a gente já está gerando no DNA elementos aditivos de artificialidade da vida, né? No nosso DNA, o plástico já está entrando, não só o mercúrio e outras contaminações, né? Então, olha como essas questões, né, nos convocam. Então, o direito achado na rua estuda o espaço, mas estuda o sujeito. E o sujeito tem que ser um sujeito coletivo. Não pode ser Caio e Tício disputando a maçã que cai da árvore, né? São os indígenas, são as mulheres, são os interreligiosos, são os Ontem, aqui em Brasília, a cidade estava tomada pelo arco-íris, quer dizer, como é que você reivindica o humano em outras identidades? Ortega dizia que a nossa natureza é dupla, ela é parte da natureza geral, mas ela é também artificial no sentido de que é uma natureza inventada, é vida inventada, faz parte da nossa construção da identidade. E são realidades, né? Então, que sujeito é esse? E a gente sabe, por exemplo, que há lutas históricas de grandes mobilizações. Quando o José Murilo estuda nos Bestializados, ele se refere à necessidade de ler o direito, não pela norma, porque a norma é a produção do domínio, mas pela revolta, ele diz. Né? Vai estudar a revolta da vacina, vai estudar a revolta da chibata, para a gente entender hoje o que é a escola cívico-militar, que São Paulo está expandindo aí para todo lado, né? Ou que, por exemplo, implica tensões entre professores e estudantes e capitalistas do ensino. Né? O tribunal, não sei se você estava na ativa nesse tempo, o Tribunal de São Paulo, inclusive, foi sagaz o suficiente para entender que não era caso de reintegração de posse quando estudantes ocupam as escolas, porque eles não estão reivindicando domínio material ou imobiliário, eles estão reivindicando espaço de política para discutir educação. E o tribunal saiu da dimensão adjudicatória para se transformar numa ágora de negociação e mudou a política. Era o governo Alckmin, mudou a política. Não sei se você estava na ativa nesse tempo, Tá. né? Mas então esse sujeito, que sujeito é esse? Que é um sujeito que agora, inclusive, bate às portas do Supremo Tribunal Federal, né? A PIB se vendo, mesmo sem ter CNPJ, como sujeito ativo da ação de inconstitucionalidade. O tribunal entendendo que a ação de inconstitucionalidade não é só aquela do formal keuseniano, né? É mais arenditiano. Lembra Arendt, na desobediência civil, quando o jurista se defronta com a questão da disputa pela constitucionalidade das normas, ele só tem dois caminhos: ou ele pede a declaração de inconstitucionalidade, ou ele objeta inconsciência. Né? Isso é Hannah Arendt, no ensaio dela sobre a desobediência civil. Né? Então, esse sujeito. E o resto, Atiê, são os achados. Quando a gente entra nesse diálogo, os achados vêm, e o José Murilo diz, não vem dos livros, vem das faixas, vem das paredes, dos muros, vem dos panfletos. Na tese dele, ele não vai estudar a academia, ele vai estudar os jornais de sindicato, os panfletos. Olha aqui, Atiê, a gente tem duas séries. Essa série Direito Vivo, que é da Lumen Iuris, que trabalha os achados dos pesquisadores do ponto de vista das nossas estruturas de ensino, pesquisa e extensão. Está no volume 8. O volume 8 é o Constitucionalismo Achado na Rua. O volume 7 é Sujeitos Coletivos, só a luta garante os direitos do povo. O título veio de uma parede pichada, só a luta garante os direitos do povo. Né? A outra série é a da originária série O Direito Achado na Rua. Esse aqui tem 900 páginas, viu, Tia? É uma síntese, é o seminário de 30 anos, O Direito Achado na Rua,
Introdução Crítica ao Direito como Liberdade. É o diálogo internacional desse debate, em que a gente tenta qualificar essa mediação epistemológico-política, o que é o espaço da juridicidade, o que é o sujeito de realização do direito e quais são os achados, né? O que é um direito de laje? Não está na legislação. Aliás, estava numa impotência legislativa, porque o direito civil não dava conta disso. O direito administrativo não dava. Desse debate com o social, o movimento pelo direito urbanístico, surge um capítulo da Constituição, o direito à cidade, né? E um novo campo do direito. E esse novo campo do direito não vem da cabeça de Júpiter, feito legislador civil, vem das lutas sociais, direito de morar, direito de laje. Então, o direito de morar não foi reconhecido pela legislação, foi reconhecido pela ONU, porque as pessoas saíram das favelas do mundo e foram discutir em Istambul, né, que havia uma outra forma de acesso à terra e território, né, que não era a propriedade, mas era a moradia, né? E de lá saiu o direito à moradia reconhecido. E de lá veio para as ruas sob forma de iniciativa legislativa, que aí os deputados assimilaram, né? Na discussão sobre as assinaturas serem ou não serem válidas, alguns parlamentares de esquerda, naturalmente, subscreveram a iniciativa e virou o artigo 6º da Constituição, não é isso? Moradia como direito, né? Então, esses achados... A laje é juiz que, no cotidiano, examina as porosidades que atualizam a noção de pluralismo jurídico. No mesmo espaço social vigoram muitos direitos, muitos direitos. Isso não é invenção de agora, isso é invenção do século XIX, quando o Estado estava se formando, e os historicistas hesitavam em reconhecer juridicidade naquele processo. Hegel, Thibaut, no século XIX, no que depois viria a ser a Alemanha, eram contra a codificação e contra a unificação, porque achavam que o direito eram os costumes e não a lei. Que codificar era uma arbitrariedade. E tinham razão. Como é que se chama o direito alemão que se formou apesar disso? A gente chama BGB, não é isso? Bürgerlich. Literalmente, direito burguês, não é isso? Claro. Bürgerlich. Gesetz. É isso, né? Zé Geraldo, bom, eu acho que todo mundo que está nos acompanhando, a comunidade 247, o pessoal da Academia Paulista de Direito, enfim, todas as pessoas que estão nos dando uma audiência maravilhosa, né, e que a gente sempre convida a participar cada vez mais, não apenas assistir, a divulgar, mas a participar, né, com perguntas, com ideias, que são muito bem-vindas sempre, não é? Todo mundo agora teve aqui um aperitivo maravilhoso daquilo que é o professor José Geraldo de Souza Júnior, né? Então é um convite também para acompanhar o seu trabalho cada vez mais, né, se empenhar nesse trabalho. Lamentavelmente, a gente tem apenas 1 hora, mas a gente vai voltar a conversar com o professor José Geraldo, claro, nessa série, porque é muito importante a gente aprofundar vários desses temas, né? Um dos temas maravilhosos, e que numa determinada fase, você citou, Zé Geraldo, que foi a questão da ocupação das escolas pelos estudantes, né? Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, muito presente na sociedade. Eu realmente fiquei até muito emocionado com essa manifestação, essa busca de participação, busca de mudança de destino feita pelos estudantes, não é? E eu mesmo redigi até um parecer e levei à Comissão Interamericana para falar que esses jovens tinham, além do direito, eles tinham, na verdade, a capacidade, o poder de transformar a realidade brasileira, a realidade das Américas, né, dentro da Comissão Interamericana. E a gente vai aprofundar isso ainda mais, eu acho que é muito importante esse momento também. Mas, Geraldo, eu queria agradecer muito, muito a sua presença aqui, dizer que você vai voltar, quer dizer, não é um convite, é uma intimação para a gente continuar esse debate.
passar a palavra a você, né, nesse momento que eu digo a todo mundo que acompanha os nossos programas. Eles vão ao ar às terças-feiras, a 13h, mas eles ficam aí à disposição e têm sido muito, muito visitados, que é uma alegria para todos nós. E eu deixo com você, já Geraldo, que é o nosso convidado de honra, a despedida a todo mundo. Então, a gente tem se encontrado com alguma frequência, porque a conjuntura pede, e o jurista que ouve a consciência do direito a ter direito não pode se omitir, né? Meu avô, que também era desembargador, dizia que o jurista que é só jurista é uma pobre coisa. Né? Claro, ele estava repetindo Lutero e Holbach, né? Mas a gente tem se encontrado. Acho que a primeira vez foi quando você liderou uma petição ao Supremo para não ficar omisso naquela conjuntura de necropolítica que vivíamos e para pedir, né, com todas as letras, o afastamento de uma presidência incapaz. Não incapaz porque fosse estulta, mas porque era maliciosa. E a cifra de 700 mil mortos é um dos exemplos disso, e isso precisa ser cobrado em algum momento, em algum fórum internacional, em algum tribunal de civilização, né? Isso precisa ser cobrado, né? Isso não pode virar uma estatística, não pode ficar um dado da governança, né? Então, depois nos encontramos na defesa da liberdade do mandato, na situação, né, do deputado Glauber, né, Braga, né? A gente tem se encontrado e esse trabalho que você traz para a academia, e agora com 247, né, dialogando, criando um espaço de interlocução entre a técnica e a política, entre a política e a democracia, entre a política, a democracia e a justiça, e isso pensando em um programa, né, de transformação legítima da sociedade, de emancipação em direção à liberdade, né? Isso é um trabalho notável que eu tenho muito orgulho de poder contribuir de algum modo, né, e estou sempre pronto a atender suas convocações, né, e manter, né, esse nosso campo de interlocução, que é valioso, tem servido para os alunos, eles leem também seus trabalhos, né? E hoje a gente transformou, por exemplo, espaços como o do 247, como diz o Danny Black, em sala de aula, né? Em sala de aula, né? Muito obrigado ao 247 e a interlocução que se estabelece, porque aqui o conversatório, o chat, né, se transforma também no auditório, né? A gente trabalha nessa construção conjunta, né? Dialogada, como dizia Paulo Freire, não bancária, né? Não instrucional, mas construtivista, né? Muito obrigado, Atiê, pelo acolhimento, né? Obrigado, José Geraldo, a você. Foi maravilhoso, né? Esse momento que a gente tem aqui para ouvir você sempre é maravilhoso, tá bom? E temos agenda para outros encontros, né? Temos. Tá. Logo, logo estaremos juntos. Tá. Um abraço muito afetuoso a você e a todos e todos que nos acompanharam. E até o nosso próximo programa.